chegou a hora da jornada do autismo. Na semana passada, a gente apresentou o que é esse transtorno, as características mais comuns, lembra? No episódio de hoje, nós vamos falar sobre as dificuldades enfrentadas na busca por atendimento especializado e também para conseguir fechar o diagnóstico. E ainda, a importância das terapias. Especialistas são unânimes em defender o início imediato assim que aparecerem os primeiros sinais. Olha, elas dão resultado. A reportagem de agora é do Gabriel Rodrigues. Das lágrimas ao sorriso. A difícil jornada em busca do diagnóstico e depois do tratamento para pessoas com transtorno do espectro autista. Um turbilhão de emoções nesse desafio que é um grande quebra-cabeça, mas que quando as peças finalmente se encaixam, é emocionante. Eu ouvi mamãe aos 4 anos de idade e foi muito emocionante. Porque é todo um processo, né? E a gente teve que ensinar o Arthur a falar cada palavra, a fazer cada movimento. E a gente treinava isso constantemente, todos os dias. E o dia que ele conseguiu falar foi muito emocionante. Você conheceu a Ju no nosso primeiro episódio. Ela é mãe do Arthur e viveu muitas incertezas antes de realizar esse sonho. Na verdade, tudo começa com a comparação. É dela que vem a percepção das diferenças que levam à busca pelo diagnóstico. Como o Arthur nasceu prematuro, a gente sempre ficou muito de olho nas questões do desenvolvimento dele. Inclusive, eu e meu marido levamos ele para o grupo de bebês prematuros do SARA para a gente acompanhar esse desenvolvimento, né? O desenvolvimento motor parecia que estava tudo ok. Mas quando chegamos na parte da comunicação, essa comunicação não veio. O diagnóstico do autismo ele é clínico, então você vai receber o paciente, vai fazer uma avaliação muito específica, bem detalhada, com a família e depois com o paciente. Chegar ao diagnóstico é uma jornada repleta de obstáculos. No caso da Renata e do filho dela, o Matheus, esse foi um processo extremamente difícil. Ele brincava muito sozinho, aí às vezes ele ouvia uma música, desenhava ao mesmo tempo, e brincando, ele tinha um negócio que batia no chão. Ele sentava ali ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo. Eu levei ele no pediatra, o pediatra olhou para ele e falou assim, não tem nada não. Não é artista, não. A primeira pessoa com quem os pais falam sempre é o pediatra, que faz o acompanhamento do desenvolvimento e que é treinado para olhar ouvido, nariz, garganta, barriga, que muitas vezes não é treinado para olhar o neurodesenvolvimento e que pede para essa família esperar mais um pouco, até que esses sinais sejam muito nítidos e muito óbvios. Mas se a dúvida existe, é baseada em alguma característica diferente na evolução, certo? Então por que não começar logo com as terapias, independentemente do diagnóstico? A gente hoje entende que essas frases, cada criança tem seu tempo, vamos esperar o tempo da criança, elas não existem mais à luz dos conhecimentos atuais da neurociência. Por que não existem mais? Porque o cérebro ele funciona no início da vida com uma elevada neuroplasticidade. O que é isso? O cérebro vai responder muito melhor, com muito mais agilidade, com muito mais competência àquele estímulo, formando uma habilidade. Vou te dar um exemplo. A janela da linguagem está aberta até os 3 anos. Então, este período até os 3 anos, se eu detecto que tem um atraso e eu inicio uma intervenção, a capacidade do cérebro de se moldar, de aprender com esses estímulos, ela é muito maior do que se eu esperar depois de 3 anos, quando a janela já se fechou. Mas conseguir acesso a essas terapias não é simples. É muito difícil conseguir marcar uma consulta na rede pública, porque você leva meses para conseguir falar com um profissional especializado. Aí quando sua consulta está chegando, você é remarcado, o profissional não tem um profissional especializado que você precisa na rede, e aí o profissional pede para uma avaliação ou um exame que demora mais meses para ser feito.
Mesmo sem conhecer, ela acabou de narrar a história dessa família, a Fabiana, o Fábio e o filho deles, o Henrique. Todo o tratamento do garoto de 6 anos é feito na rede particular por falta de acesso pelo SUS. Tem mais de 2 anos que o Henrique está inscrito no centro de saúde para ser atendido por um psiquiatra ou um neurologista. E até hoje ele não foi chamado. E como é que seria a vida dele se vocês não tivessem colocado ele nas terapias desde já? Não sei te falar. Porque hoje ele é muito funcional, mas ele tem 6 anos de terapia. Hoje vamos acompanhar algumas terapias feitas pelo Henrique. Para começar, a preferida dele, musicoterapia. Nós podemos trabalhar a questão da interação social, da comunicação, também trabalhamos a parte motora, a parte da cognição, a parte da emoção. E os autistas em específicos, eles respondem muito bem à musicoterapia porque eles têm uma predisposição para a música. Daqui ele vai direto para a terapia ocupacional. A gente trabalha com a independência nas atividades de vida diária, nas atividades de vida prática, na escola. Tudo que a criança precisa para que ela seja um ser humano, para que ela seja um adulto funcional e independente, a gente atua. E como tudo acontece de maneira lúdica, não dá nem tempo de o Henrique perceber o tratamento. Para ele, é uma grande diversão, assim como na fisioterapia. Esse é um circuito psicomotor. Então eu consigo trabalhar as habilidades de coordenação motora, lateralidade, equilíbrio, planejamento motor, porque eu preciso planejar o movimento para eu conseguir executar, percepção corporal, percepção do meu espaço, então eu percebo o meu corpo no espaço, e eu consigo trabalhar o meu cognitivo. O Henrique ainda faz uma série de outras atividades que, em conjunto, representam uma evolução gigantesca, tal qual o conhecimento dele sobre geografia. E onde que fica Angola? Na África! Na África? Na África! Onde que fica o Brasil? Na América do Sul! Sabe tudo isso? Uhum. Evoluiu bastante, ele, vem a cada momento evoluindo, é feito relatório a cada 6 meses e pelos relatórios o pessoal vem mostrando o tanto que ele vem se destacando com essas terapias. Percebeu a importância das terapias e do empenho dos pais nesse processo? O apoio e a capacitação dos pais sempre é o fator decisivo para a criança se desenvolver melhor. Eu nunca vi um caso de sucesso sem ter o apoio importantíssimo e substancial dos pais. Então os pais precisam se capacitar, conhecer, porque muitas vezes os pais percebem os sintomas nos filhos, fazem um super esforço e sacrifício para pagar as terapias, deixam de ficar com as suas crianças para trabalharem mais e no final de alguns anos dizem: olha o quanto eu gastei, olha o preço que eu paguei em cada terapia e meu filho não está melhor. Não é terceirizar a terapia que vai fazer com que as crianças melhorem. Isso é muito importante. Eu já vi mãe falar comigo e falou assim: ele não me deixa abraçar. Ele reclama, fala que dói. E isso, assim, a gente vai trabalhando com eles para ter essa aceitação. E aí, qual que é a sensação para você quando o abraço acontece? Não, é maravilhoso. Eu cheguei num momento que esse paciente, a gente conseguiu fazer um sanduíche com ele. Ele no meio, a gente deu 2 beijos, eu e a mãe dele, um do lado do outro, e foi maravilhoso. Os autistas têm muitas crises de desregulação sensorial. Por quê? Os estímulos entram nesse cérebro numa intensidade difícil de ser filtrada e de ser interpretada, porque eles podem ter mais sensibilidade ou menos sensibilidade. Para começar, é preciso entender que somos todos diferentes e eu vou te mostrar isso na prática. Pense em algum alimento que você não come de jeito nenhum. No meu caso é o caju, só o cheiro já me faz passar mal. Agora, independentemente do que você tenha pensado, basta aplicar essa sensação a uma lista ainda maior de alimentos. Assim, você vai entender como se sente alguém que tem seletividade alimentar. Você já esteve numa festa com luzes fortes e piscantes e acabou se sentindo desconfortável?
Agora imagina sentir essa mesma coisa num lugar com pouca luz. Estamos agora em um jogo repleto de regras, explicadas em uma língua estrangeira. Participar fica difícil quando a gente não sabe como agir, né? Agora, se quem explica souber traduzir essa mensagem, garanto que vai ter mais gente interessada em participar desse jogo. Mas não são só os neurotípicos que precisam de ajuda. Todo mundo precisa, afinal, um médico não faz uma cirurgia em si mesmo. Se você precisar arrumar o encanamento da sua casa, o carro ou cortar o cabelo, você provavelmente vai procurar o suporte de um especialista. Ninguém é autossuficiente. Mas uma coisa todo mundo entende: o dedo apontado, o comentário maldoso disfarçado de piada, o bullying. Algumas coisas, por exemplo, luz, sons ou mudanças ambientais podem ser muito estressantes para eles e isso causar uma desregulação sensorial e se apresentar na forma de um comportamento disruptivo, de uma birra que a gente interpreta muitas vezes. Deu para entender que diagnóstico não é o fim, e sim um novo recomeço? O diagnóstico veio com 4 anos, quase 4 anos, ele ainda não tinha completado 4, mas estava perto, quando a gente conseguiu fazer o Arthur falar, porque ele tem apraxia da fala. Eu queria muito escutar a voz dele, né? Saber como será a voz do meu filho. Quando conseguimos um profissional que tratasse isso, em 2 meses a gente conseguiu fazer ele falar. E aí descobrimos que ele já sabia ler. O diagnóstico ele é muito libertador por isso. Porque à medida que você tem acesso às terapias, o resultado do tratamento é mais rápido. Você começa a ver as coisas na prática. É importantíssimo a gente tentar desmistificar esse conceito de que porque tem autismo não vai dar conta. Não tem nada a ver. Pode ter o diagnóstico de autismo e pode ser um indivíduo socialmente inserido, que vai estudar, que vai fazer faculdade, que vai ter seu trabalho, que vai ter sua família, que pode casar, que pode ter filhos. Mas calma aí, que esse é o tema do nosso próximo episódio. Essa tão aguardada independência vem por meio da educação e principalmente da inclusão, que nada mais é do que a oferta de possibilidades. Você não pode perder! Quanto mais informação, melhor. Por isso essa série é fundamental, porque ela leva informação, desmistifica muitos aspectos em relação ao autismo e leva informação. Parabéns a todos que estão produzindo. Um beijo especial para essa que você está vendo aí, a Juliana Pereira, é nossa produtora, que é uma pessoa espetacular, amada por toda a nossa redação, a Ju. Um beijo, Ju, e obrigado pela sua participação aqui, tá?